Olá, meus queridos irmãos e também meus amigos no canal Retorno da Glória. Que o nosso grande Deus seja louvado por mais uma vez estarmos aqui para juntos meditarmos na verdade presente e recebermos uma bênção toda especial do nosso bom Deus e Pai. Amém? Amigos, Deus é bom e a sua misericórdia se renova a cada manhã. E na verdade, como dizem as Sagradas Escrituras, é justamente por conta da sua misericórdia que o Senhor não nos consome. Mas, se Deus é tão misericordioso assim, por que Ele ainda permite que tantos conflitos bélicos, tantos assassinatos hediondos, tanta crueldade para com as crianças, jovens e também adultos aconteçam? Se Deus é tão misericordioso assim, por que Ele ainda permite tantas catástrofes naturais? Bom, hoje em dia existem muitos ateus porque eles não conseguem visualizar um Deus de amor e também de misericórdia quando contrastam essas qualidades que os crentes dizem que Deus tem com todas as desgraças que estão acontecendo aí pelo mundo. E na verdade, muitos dentre aqueles que um dia acreditaram e também se alegraram nas promessas bíblicas hoje estão abandonando a sua fé porque não mais conseguem crer em um Deus misericordioso que ainda permite que tanta dor e tanto sofrimento venha a eles e àqueles que estão ao seu redor. Veja, quando nós, o povo do Advento, somos questionados do porquê um Deus tão misericordioso ainda permite que tanto sofrimento aconteça neste mundo, em vez de cumprir a promessa da sua volta, prontamente nós citamos o versículo que se encontra lá em 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 9, que diz que o Senhor ele não retarda a sua promessa, embora alguns a julguem demorada, mas pelo contrário, Ele está sendo paciente, pois Ele não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Bem, essa parece ser, sim, uma boa resposta para se explicar o fato do Senhor não colocar um ponto final em todo esse mal no nosso planeta. Mas, quando o apóstolo Pedro escreveu essas palavras, será que o sentido delas era apenas dizer que Deus queria que mais pessoas se arrependessem antes que Jesus voltasse a esse mundo? Ou será que Pedro tinha uma outra coisa em mente quando ele citou essas palavras? Bom, quando lemos alguns versículos mais para frente, lá do capítulo 3 de 2 Pedro, aparentemente nós encontramos ali uma contradição nas palavras do apóstolo, porque ao mesmo tempo que no versículo 9 ele diz que Deus está sendo paciente para que ninguém pereça, lá no versículo 12 ele diz que devemos apressar a vinda do dia de Deus. Irmãos, é bem verdade que houve sim um período no qual os próprios apóstolos esperavam que Cristo ainda viesse a essa terra no tempo em que eles estavam vivendo. Contudo, independente se no momento em que Pedro escreveu essas palavras ele ainda tinha a esperança de ver Jesus voltando em seu tempo, nós não podemos nos esquecer que toda a Escritura é inspirada pelo Espírito Santo e que toda a profecia bíblica não vem do coração de homens finitos, mas vem da mente do Deus Espírito, o qual as inspirou. E sendo Pedro um apóstolo, cada uma das suas palavras nessa sua segunda epístola foram inspiradas pelo Espírito Santo. E sendo que o Espírito Santo tinha plena consciência de que Jesus não voltaria nos tempos do apóstolo Pedro, para quem realmente as palavras que falam da paciência de Deus em enviar Jesus para que ninguém pereça e também para que o povo aguarde e apresse a volta do Senhor, para quem elas são dirigidas? E dizem as Escrituras: e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe, já não haverá demora. Essas palavras do apóstolo João, escritas lá no capítulo 10 do livro do Apocalipse, têm como contexto o fim da profecia dos 2.300 dias proféticos, ou seja, os 2.300 anos de Daniel 8, versículo 14, que terminaram no outono de 1844. E o anjo que jurou não haver mais demora após essa data não era um mensageiro criado, mas era um mensageiro de Deus, o Pai, Cristo, o anjo do concerto.
O próprio Cristo jurou em nome de Deus que após 1844 não haveria mais demora, ou não haveria mais tempo profético. Irmãos, embora as palavras de Pedro consolaram os cristãos da sua época, elas foram escritas mais especificamente para o povo que viveria após o fim da profecia dos 2.300 anos, porque depois dessa data não haveria mais demora, não haveria mais nenhum tempo profético antes que o Senhor voltasse a essa terra. E comentando sobre o porquê Deus, esse Deus de amor e misericórdia ainda é paciente e não retorna a este mundo, mas se detém para que ninguém pereça, Ellen White escreveu: a longa noite de tristeza é difícil, mas amanhã é adiada em misericórdia, porque se o Mestre viesse, muitos seriam achados desprevenidos. A recusa de Deus em permitir que seu povo pereça tem sido a razão de tão longa demora. Em Apocalipse, lá no capítulo 12, versículo 17, a palavra do nosso Deus nos diz que Satanás, o dragão, vai se irar contra o remanescente da igreja, que são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e que também têm o testemunho de Jesus, o qual nós sabemos que é o espírito de profecia, conforme está escrito lá em Apocalipse, capítulo 19, versículo 10. Irmãos, Satanás se ira com o remanescente, primeiramente, porque eles guardam os mandamentos de Deus e também porque eles têm o espírito de profecia. E inspirada pelo Espírito Santo, a profeta disse que a volta de Jesus é adiada, porque você e eu nos encontramos ainda despreparados. Meus queridos, até quando nós vamos viver nos enganando, pensando que somos remanescentes prudentes, quando na verdade somos virgens nécias? Amigos, que bem o pecado nos fez? Quais foram os benefícios que ele trouxe para a sua e para a minha vida? Será que o pecado em algum momento prometeu paz e vida eterna para qualquer um de nós? Será que o pecado nos tirou das trevas para nos levar a uma maravilhosa luz? Por acaso, em algum momento, o pecado fez expiação entre nós e Deus para que pudéssemos ser novamente aceitos na família celestial? Não. Pelo contrário, o pecado abriu um abismo entre nós e o nosso Criador e ele nos condenou a uma separação eterna do nosso Deus. E meus queridos, se por acaso nós temos consciência de que o pecado não nos trouxe benefício algum, então, por que o amamos tanto? Por que procrastinamos tanto para o abandonar? Por que estamos preferindo permanecer em um mundo de pecado e contaminados pelo pecado quando poderíamos abreviar a vinda do nosso Salvador? Deus, Ele não força ninguém a se preparar para o grande dia da volta de Jesus, mas aqueles que conhecem a verdade e permanecem amando o pecado em vez de viverem a verdade em toda a sua plenitude, automaticamente eles estão se condenando, pois depois de conhecerem a luz, estão amando mais as trevas do que a verdade. Meus amigos, se verdadeiramente somos remanescentes da profecia bíblica, se realmente amamos a Deus, então, em cada plano, em cada ação, em cada passo que dermos nessa terra, devemos demonstrar que somos peregrinos e estrangeiros e que só estamos de passagem nesse mundo de pecado, pois o nosso reino é o reino dos céus. Mas se somos da pátria celestial, então devemos odiar o pecado em vez de amá-lo. Meus queridos, ao descermos as águas batismais, nós testemunhamos para homens e também anjos que estávamos morrendo para o velho homem, ou seja, estávamos morrendo para a nossa natureza decaída e pecaminosa, para a partir de então vivermos em novidade de vida, recebendo do Espírito Santo a natureza divina, a qual é muito superior em sua força à natureza pecaminosa. O cristão que continua dando a desculpa de Romanos capítulo 7, dizendo que aquilo que ele quer fazer, ele não consegue, aquilo que ele não quer fazer, isso ele faz, é porque ele ainda não viveu a realidade do cristão de Romanos capítulo 8, o qual diz que a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus o livrou da lei do pecado e da morte. Deus, através de Jesus, tomou todas as providências para que vocês e eu fôssemos mais do que vencedores sobre a carne, o diabo e o mundo. E se nós não estamos verdadeiramente preparados para a vinda do Senhor,
é porque ainda amamos mais os prazeres da carne, os prazeres do mundo, do que os eternos e celestiais prazeres da cidade santa. Hoje, meus amigos, Deus está nos chamando para abreviarmos o sofrimento desse mundo. Ele está nos chamando para nos prepararmos para a vinda de Cristo e sermos instrumentos para prepararmos outros para a vinda do Senhor. Veja, no testemunho do irmão Adilson Pereira, o ex-Falcão Alegre, quando ele, há mais de 40 anos atrás, perguntou aos 3 advogados, que na verdade eram 3 anjos, os quais cuidaram dele por alguns dias, quando eles perguntaram sobre a volta de Jesus, os anjos responderam que a volta de Jesus poderia ser adiada por até 100 anos, ou ela poderia ser abreviada em 2 ou 3 anos, caso a igreja verdadeiramente trabalhasse. Bom, queremos ver Jesus voltar na nossa geração? Então, abandonemos o pecado e vivamos para a glória de Deus mediante o poder que Ele nos concedeu através do Espírito Santo. Amém? Bom, meus queridos, nós vamos ficando por aqui. Mas antes, eu convido vocês a fazermos uma breve oração. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado por Tua infinita graça em Cristo Jesus. Senhor, envia-nos o Teu santo e bom Espírito. Escreva em nossos corações a Tua santa lei e coloque em nós repulsa pelo pecado. Prepare-nos, Senhor, para a vinda de Cristo. E é isso que nós lhe pedimos e lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, se essa mensagem falou ao seu coração, então não se esqueça de deixar aí o seu like e também de fazer o seu comentário para que o YouTube divulgue essa mensagem para mais pessoas, ok? E se vocês desejarem auxiliar esse ministério, então torne-se um membro do nosso canal ou faça uma doação através dos dados que vão estar logo aqui abaixo na descrição do vídeo, ok? Então, um grande abraço para todos e até a próxima.